Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudarmos a segunda leitura proposta pela liturgia para este segundo domingo do tempo comum do ano C. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Então vamos juntos agora refletir juntos. Já quero adiantar para você, no tempo comum, não necessariamente a segunda leitura vai estar relacionada ao Evangelho, à primeira leitura e ao Salmo. Porém, eu quero hoje fazer uma ligação bem interessante com a primeira leitura para ajudar você a entender essa dinâmica dentro da liturgia, tá certo? E no vídeo do Evangelho, eu vou estabelecer uma relação do Evangelho com a primeira leitura, com o Salmo e com a segunda leitura também, tá bom? Então vamos lá. Vai dizer assim na segunda leitura deste domingo: Irmãos, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outro a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro a fé no mesmo Espírito. A outro o dom de curas no mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro falar línguas estranhas. A outro interpretação de línguas. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Esse texto ele se encontra dentro do grande discurso de São Paulo nessa carta à comunidade de Corinto sobre carismas. E o que quer dizer a palavra carisma? Carisma é um dom, é uma graça provinda de Deus, e pela palavra graça, entenda que é algo gratuito, né? E São Paulo, ao escrever para essa comunidade, é porque lá estava se encontrando muita divisão. Era um querendo ser maior do que o outro. Um tendo inveja, por exemplo, do outro. Existia esse monte de divisão naquela comunidade. Partindo desse pressuposto, o que é que São Paulo começa a fazer? No versículo 4, ele vai dizer que há diversos dons, mas o mesmo é o Espírito. Isso é muito reflexivo até hoje na nossa igreja, porque nós temos muitas pastorais, comunidades, movimentos, serviços, cada um com o seu jeito. E não é muito difícil da gente poder perceber pessoas que ficam dizendo que o seu grupo é melhor do que o outro. Ah, porque a gente é assim. Não, o outro é que está errado. Ah, porque isso é aquilo. Meio que parece que é como se cada grupo fosse regido pelo seu próprio Espírito Santo. O que é muito incoerente a gente perceber isso. Ah, como se não bastasse, a gente pode ver isso até dentro, por exemplo, da dinâmica hierárquica da igreja. Todos nós temos como vocação tudo nascendo pelo batismo. Inclusive a gente refletiu isso semana passada aqui no canal, quando falamos sobre a dinâmica do sacramento do batismo. O próprio Papa começou sua vocação à santidade pelo sacramento do batismo. Os bispos também, diáconos, padres, religiosos, religiosas, aqueles que são casados, aqueles que abraçam o celibato. Todas as pessoas dentro da igreja têm uma vocação comum surgida do batismo. E é claro que cada um depois vai entrando nas suas especificidades conforme o Espírito Santo chama. Mas por que eu estou chamando a atenção disso para você? Porque muitas vezes nós começamos a ver dentro da igreja uma espécie de disputa, como se parecendo que o Espírito Santo de um é mais forte que o Espírito Santo de outro, sendo que só existe um único Espírito Santo. Essa é a grande dinâmica dentro da igreja. Não existe um maior do que o outro. É um só Espírito. A mesma coisa que acontecia lá na comunidade de Corinto parece que ainda ecoa dentro da nossa igreja ainda em pleno ano 2022. E aí Paulo continua, né? Há diversidade de ministérios, né? Mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas essas coisas. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. E aqui eu quero chamar muita atenção. É interessante que quando a gente vai para o termo grego, a palavra carisma, geralmente ela tem uma conotação, por isso que até no catecismo aparece a palavra carisma diferente da palavra dom. Por exemplo, os dons de santificação que recebemos pelo batismo são diferentes dos carismas, porque carisma geralmente tem uma conotação de serviço ao outro.
Muitas vezes dentro da igreja, nós vemos pessoas que se acham desculpa a expressão, mas não usam os dons e qualidades que Deus deu a serviço do outro. Guardam para si, se fecham em si e não entendem que a dinâmica do dom é para o outro. A gente só começa a entender aquilo que Deus nos chama quando a gente se abre ao outro. Essa é a dinâmica, né? Por exemplo, um padre é padre para o outro. Não é à toa que ele não pode se autoconfessar. Ele é padre para o outro. Eu inclusive vi recentemente no Twitter o padre falando sobre isso, né? Ele preferia perder amizades, mas que ele pudesse permanecer sendo padre daquela pessoa, do que, por causa da amizade, quebrar vínculos e acabar não sendo padre, não podendo pastorear aquela pessoa. Porque é assim que a gente tem que entender a nossa missão, né? O chamado de Deus está acima de qualquer outra realidade. Então é interessante essa compreensão. É para o outro. Não vou comentar sobre esses carismas que São Paulo aqui acaba denotando, mas eu quero comentar uma coisa lá do final do versículo 11, que distribui a cada um conforme quer. Tudo é graça de Deus e Deus distribui da forma como Ele deseja. Tudo acontece no tempo de Deus e na forma que Deus deseja manifestar. E por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente olha para o Salmo, a palavra que apareceu lá no refrão foi manifestai os seus prodígios entre os povos. É Deus quem realiza prodígios na nossa vida. Quando eu olho para a primeira leitura, quando eu olho para aquele povo desolado, abandonado, numa situação desértica, muitas vezes a gente pode começar a achar que a solução para aquele povo era descruzar os braços, começar a agir por conta própria, sem confiar na graça de Deus, dizer assim, não, a gente tem que fazer tudo e ponto final. Mas é interessante que os profetas sempre começam a evocar que o povo tem que sim fazer sua parte, mas no final das contas está a graça de Deus. É a graça de Deus quem tudo faz. Esse também é o mesmo convite. Se nós olhamos para a nossa própria casa, por exemplo, ou tua paróquia, ou tua comunidade, você vê ela muito parecida com a primeira leitura, deserta, desolada, triste, abatida, sem ânimo, compreenda. Olhando para essa segunda leitura dessa liturgia do domingo, tudo quem faz é Deus. É Deus quem pode trazer ânimo. É Deus quem pode trazer a fé. Tudo provém dele. Espero que esse estudo reflexivo da segunda leitura ajude você a melhor vivenciar a liturgia deste domingo. Amanhã aqui no canal, meio-dia, já vai ser lançado o vídeo, né, com estudo e reflexão do Evangelho também proposto por essa liturgia. Que Deus te abençoe, se possível envie para outras pessoas. E até amanhã.